Hoje é comemorado o Dia Mundial do Coração. Infelizmente, as doenças cardíacas ainda são as maiores causadoras de morte no Brasil. E para conversar sobre este assunto, a gente recebe aqui no estúdio a visita do cardiologista Fernando Lima. Boa tarde, doutor. Boa tarde. Bom, dentro desse rol de doenças cardíacas, quais o senhor poderia dizer que são as mais perigosas, as que mais matam? Nos países desenvolvidos, a principal causa de mortalidade são as doenças causadas pelos infartos agudos do miocárdio e pelo acidente vascular cerebral. Aqui no Brasil ocorre uma inversão. Aqui no Brasil a principal causa de mortes ainda é o AVC, seja ele isquêmico ou hemorrágico, e o infarto agudo do miocárdio é a segunda causa de mortalidade. E com relação às doenças que exigem mais cuidados, assim, com relação à prevenção, como é que se pode prevenir doenças cardíacas? Dentre as doenças cardiológicas, aquelas que nós temos mais prevalentes são decorrentes das faixas etárias. Por exemplo, entre os adolescentes, aqui no Brasil nós temos ainda uma prevalência muito alta de febre reumática, que é uma doença causada pela infecção da garganta, não tratada adequadamente com a penicilina, que é o antibiótico de escolha. E essa doença agride as válvulas do coração e leva às valvulopatias. Depois nós temos a hipertensão arterial, que é uma doença de jovem, ao contrário do que muita gente pensa que é uma doença de idoso. A doença começa aos 20 anos de idade. Então a hipertensão arterial, por ser uma doença assintomática, muitos dos pacientes que quando chegam nos consultórios, eles já têm vários anos de doença. Então a hipertensão arterial é uma causadora de tanto AVC como o infarto agudo do miocárdio. E por fim a sequela cardiológica causada pela hipertensão, que é a insuficiência cardíaca. Com relação à febre reumática que o senhor falou, muita gente desconhece que seja uma doença do coração. Quais são os sintomas e como prevenir essa doença? Isso é outro problema, porque a febre reumática, muitas vezes, ela não manifesta sintomas. É uma doença que pode agredir as articulações na criança, geralmente de 5 a 12 anos, a faixa que a doença se manifesta, mas muitas vezes ela passa agredindo as válvulas do coração e não dá sintomas. Quando essas pessoas vão manifestar os sintomas, é por volta de 18, 20 anos, ou às vezes até depois dos 30 anos, como ocorre com algumas mulheres depois de terem várias gravidezes, né? Então, geralmente, quando se faz o diagnóstico, já está em uma fase muito avançada e eles não vêm por causa da valvulopatia, eles já vêm por causa de um comprometimento do músculo cardíaco. São muitas vezes indicados para fazer cirurgia, trocar essa válvula, mas, enfim, as sequelas já estão estabelecidas. Doutor, hoje, no Dia Mundial do Coração, qual é o conselho que o senhor daria para quem está nos assistindo agora? Para os filhos de pais que tiveram AVC ou acidente vascular cerebral, é importante fazerem as consultas preventivas, conhecido check-up, né? A hipertensão arterial é uma doença que não dá manifestação clínica, não dá dor de cabeça, ao contrário, a dor de cabeça que aumenta a pressão. Como qualquer forma de dor de dente aumenta a pressão. Se o indivíduo tiver ainda o histórico familiar de diabetes ou colesterol elevado, mais um dos motivos para procurar uma consulta que não necessariamente é com um cardiologista, precisa ter uma consulta com um clínico. E aí depois é encaminhado ao cardiologista se for necessário. Doutor Fernando Lima, muito obrigada. Prazer meu de poder sempre colaborar.